Olá, irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês neste dia e poder partilhar com vocês um pouco, porque acredito que é mais uma partilha do que uma formação em si. Mas para mim é uma grande alegria. Eu me chamo Jacimari, alguns irmãos me conhecem como Jaci. Sou consagrada nos votos definitivos no Carisma Shalom. Sou casada com Diego, meu esposo é argentino, é consagrado também com votos definitivos no Carisma Shalom. Sou psicóloga, trabalho com a logoterapia, que é o sentido de vida de Viktor Frankl. E como eu falei para vocês, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Falar de trabalho e evangelização. Duas coisas que fazem parte do nosso chamado como cristão no mundo. Sermos sal e luz para o mundo. Meus irmãos, eu sei que vocês já fizeram a oração de entrega, mas eu gostaria de pedir para vocês me acompanharem nesta pequena e breve oração. Vamos juntos, nesta força da unidade, fazermos essa pequena oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus, o santificador das nossas almas, que o Espírito Santo nos dê hoje a docilidade da escuta, que Ele nos dê corações dóceis, abertos, que Ele nos esvazie de nós mesmos, para que nós possamos acolher aquilo que Deus tem, que Deus preparou para nós. Espírito Santo, doce hóspede das nossas almas, nós te pedimos tudo isso por intercessão da Virgem Maria, daquela que se fez toda pequena para acolher a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o tema. Acredito que vocês já sabem qual é o tema: trabalho e evangelização, né? Para mim, como eu falei, é uma grande alegria. Trabalho porque amo fazer o que eu faço. Evangelização, porque meu coração tem um grande amor pela evangelização. Eu posso dizer para vocês que o meu trabalho, que eu evangelizo, no meu trabalho, quando eu entro nele, quando eu saio dele também. Então, para mim, hoje, como eu falei para vocês, essa formação é mais um testemunho daquilo que eu vivo com a minha vida consagrada, sendo esse instrumento de sal e luz para o mundo no meu setor de trabalho. Gostaria de iniciar agora com vocês. Acredito que todos estejam, né, com seus estatutos. Afinal de contas, nós estamos na nossa célula comunitária, né? Então, é importante que a gente traga nossos materiais, né? Muito bem. Gostaria que vocês lessem junto comigo. Na página 127, vida profissional. Acredito também que vocês já conhecem, né? Essa parte dos nossos estatutos, que é a vida profissional. Então, nós vamos ler aqui o artigo 132. Agora, meus irmãos, vão ficar atentos, tá? Vão prestar atenção aqui. Os membros da comunidade de aliança, somos nós. Os membros da comunidade de aliança exercerão suas profissões de acordo com suas aptidões e necessidades. Tenham na mente e no coração que o trabalho é um dom de Deus e nos foi concedido para o seu louvor e serviço. O trabalho seja também instrumento da providência divina, através do qual recebemos das mãos do Senhor o pão nosso de cada dia. Então, meus irmãos, o trabalho é um dom de Deus e nos foi concedido para o seu louvor e serviço. Sim, sem o trabalho nós não podemos nos sustentar, nos manter. Mas o trabalho, acima de tudo, ele foi nos dado, né? É um dom, é um dom. Olha essa palavra, é um dom de Deus. Deus deu a você o seu trabalho. Lhe capacitou. Não pense que as capacidades são suas mesmo, não, né? Você sabe muito bem que tudo que nós temos, e tudo que temos mesmo. Quando eu falo tudo, meu irmão, pense em tudo aí. Tudo que você tem. Tudo que você tem é um dom de Deus. Foi Deus que lhe deu, lhe capacitou. Por isso, temos que dar glórias ao Senhor. Temos que louvar o Senhor
né? Como diz aqui no nosso artigo aqui, né, dos nossos estatutos, para o seu louvor e serviço. O nosso trabalho é para o louvor a Deus e serviço. Nós nos mantemos com Ele, nós temos o pão nosso de cada dia, sim, temos. Mas é para o louvor, é para a glória de Deus. Olha que beleza. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa formação, o trabalho, ele santifica o homem. O trabalho, ele foi dado ao homem por Deus. Desde o princípio da criação. Sim, você sabia? Desde o princípio da criação. Quando Deus chamou Adão e Eva, Deus deu a eles que eles cuidassem do jardim do Éden. Sim, Deus pediu a eles que eles cuidassem. Claro que lá na frente houve a queda, o pecado, né? Mas Deus confiou a eles um trabalho de cuidar ali, de cuidar do jardim do Éden. Preste atenção agora. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Deus confiou a você o seu trabalho para você cuidar, zelar, testemunhar a força do amor de Deus. Sim, isso mesmo. Deus lhe chamou para testemunhar a força deste amor de Deus. Diga isso aí para o seu irmão que está ao seu lado. Pergunte a ele se ele sabia que Deus tinha confiado a ele o trabalho que ele tem hoje. Não sei o trabalho que você tem, tá certo? Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser psicóloga, você pode ser dona de casa, você pode ser cozinheira, você pode ser um gari, você pode ser um enfermeiro, você pode ser um dentista. Pense no seu trabalho agora. Você pode ser estudante. Deus lhe confiou o que você tem hoje, para que você possa testemunhar este amor de Deus para o mundo. Meus irmãos, vamos pegar o outro artigo, o 133. Lembre-se, um membro da comunidade de aliança, somos nós, de que ele é, antes de tudo, um discípulo, um ministro da paz. Sim, somos nós. No exercício da profissão, o seu primeiro dever é, pelo poder e sabedoria do Espírito, testemunhar, anunciar Jesus Cristo. Somos, acima de tudo, operários do reino de Deus, com o carisma de anunciar a paz. Olhem para mim.
Meus irmãos, nós somos esses operários do reino de Deus, operários para anunciar a paz. Nós somos esses operários que o Senhor, com tão grande zelo, tão grande amor, nos preparou, nos escolheu para sermos esses operários, para anunciarmos a paz. Então, meu irmão, significa dizer que o seu trabalho não é apenas o ganha-pão do seu dia a dia. Desculpa ter usado essa expressão, tá certo? Eu sei que nós temos aluguéis para pagar, nós temos luz para pagar, nós temos que colocar o pão de cada dia na mesa das crianças, né, da família, mas não é só isso. Não é só isso. Não foi só para isso que Deus nos deu o nosso trabalho. Não foi, meu irmão. Olhe, nós vamos pegar aqui uma passagem do Evangelho que eu acho belíssima. É uma passagem de Colossenses 3,17, aonde São Paulo nos fala como nós devemos trabalhar. Essa passagem é belíssima. É uma passagem assim que eu acho que é uma profundidade na nossa vida, no nosso desejo de testemunhar, no nosso desejo de vermos que o trabalho não é apenas o nosso ganha-pão de todos os dias, mas é uma graça de Deus, algo que nos conduz à santificação. Podemos pegar aí Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Olha que São Paulo diz. Olha só, irmãos, o que São Paulo diz. Tudo, olha, é tudo. Tudo. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você faz hoje na sua vida, no seu setor de trabalho, lembre-se, seja em palavras, seja, como diz São Paulo, por obras, você tem que fazer tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esse testemunho que nos fala nossos estatutos, esse testemunho vivo, olha o que Deus nos pede. Deus nos pede, a palavra de Deus nos pede esse testemunho.
Como é que você age no seu setor de trabalho? Ou será, meu irmão, que no seu trabalho você é uma pessoa, na comunidade você é outra? Nós somos uma só pessoa. Nós não somos um ser fragmentado. Não, nós somos uma só pessoa em Cristo. Então, a mesma pessoa que eu sou na minha vida comunitária, com meus irmãos na minha comunidade, eu também sou na minha vida profissional, no meu setor de trabalho. Eu vivo, no meu setor de trabalho, eu vivo a compaixão pelo outro. No meu setor de trabalho, eu estendo a mão para com o outro quando o outro está precisando de ajuda. No meu setor de trabalho, eu evito conversas de fofoca, intrigas, de querer falar mal de um colega de trabalho. No meu setor de trabalho, eu preciso testemunhar a paz. Eu preciso anunciar esse Cristo vivo. Preciso ajudar quem precisa. Se eu terminei meu trabalho, eu posso ajudar o meu colega que precisa? Eu vou estender a minha mão para ele. Se tem alguém que não está bem, que precisa que eu escute, eu vou escutá-lo. Eu não vou passar por cima de um colega de trabalho porque eu quero alcançar um cargo maior. Eu preciso lembrar que tudo quanto eu faço, como diz São Paulo, eu tenho que fazer para dar graças a Deus, para testemunhar este Cristo vivo. Então, meus irmãos, nós temos uma grande missão, não temos? Eu pergunto agora para você. Pergunte aí para o seu irmão que está do seu lado. Meu irmão, você tem uma grande missão no seu trabalho. Você tem uma grande missão de testemunhar o Cristo vivo. De dar o testemunho deste Cristo amoroso, deste Cristo que nos traz a graça da esperança, nos traz a graça da confiança, nos traz a graça de acreditarmos em dias melhores. Meu irmão, você é chamado a dar este testemunho no seu trabalho, com a sua vida consagrada, com a sua vida missionária. Você é chamado. Então, meus irmãos, né? Eu estou meio empolgada, né? Então, preciso desacelerar para a empolgação não tomar muita conta de mim, né? Muito bem. Então, meus irmãos, então nós somos chamados, né, a viver essa graça desse grande testemunho. Gostaria de pegar agora com vocês um pouquinho também do que nos diz o catecismo da igreja. O catecismo da igreja, o que ele nos diz, o que ele nos fala sobre o trabalho, o que ele traz para nós também desse sentido desse trabalho,
desse sentido, desse testemunho das nossas vidas, na nossa profissão, de não esquecermos que somos sal e luz para o mundo. Se lembra disso, né? Você lembra? Você é sal e luz para o mundo. Você não pode esquecer disso, tá certo? E nem eu posso esquecer. Então vamos pegar o Catecismo da Igreja no artigo 378. Tá? Talvez vocês não tenham trazido o catecismo, né? Mas eu peguei aqui para a gente ver aqui, tá bom? A gente dá e também vemos como a igreja nos fala desse sentido do trabalho. Não é só a comunidade que nos fala, né? Do trabalho, dessa força da evangelização junto com o nosso trabalho, desse testemunho, né? Desse testemunho do amor, da paz. Mas o catecismo também, né? O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Meus irmãos, vou ler mais uma vez aqui, tá certo? O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. O que a igreja está nos dizendo? Quando nos diz, mas sim a colaboração. A colaboração. Algumas pessoas ainda pensam assim, por causa do pecado de Adão e Eva, Deus castigou o homem com o trabalho. Vocês lembram que lá no iniciozinho, quando eu iniciei, eu falei para vocês que Deus confiou a Adão e Eva, né? Eles cuidarem do jardim do Éden. Ali já era uma forma onde Deus estava confiando um trabalho a eles, né? Não, o trabalho não é um castigo, nunca foi um castigo de Deus para o homem. Mas o trabalho, quando Deus falou que eles trabalhariam, comeriam do seu próprio suor, né? Deus foi lá falando para Adão e Eva, né? Mas era uma obra de redenção. Deus nos chama a esta obra de redenção, meus irmãos. O catecismo também nos diz nos traz que a redenção é a obra de Deus para salvar, edificar e glorificar o homem. O trabalho é um meio de redenção para o homem. E a palavra redenção significa libertar antes a um recebimento de um resgate. Então, o trabalho que que nos foi dado, é
como uma obra de redenção para nós, de santificar-nos, de salvar-nos, né? Deus nos salva através do nosso trabalho. Olha, meus irmãos, que coisa bela. O próprio catecismo da igreja nos diz isso. Deus nos salva. O trabalho é uma obra de redenção de Deus. Deus nos salva através do nosso trabalho. Que beleza! Por isso que devemos ter a gratidão a Deus, a gratidão pelo nosso trabalho, a gratidão. E essa gratidão, de que forma? Nos diz os estatutos da nossa comunidade, sendo essas testemunhas da paz, de anunciarmos este amor. Tomar uma água aqui. Meus irmãos, vocês percebem que a nossa vida profissional, ela não está separada da força da evangelização em nós? Pergunte para o seu irmão se ele sabe que o trabalho dele não está separado desta força da evangelização para alcançar o coração do homem. Pergunte aí para o seu irmão. Ok, tudo bem. Meu irmão, o nosso trabalho, como eu já falei, é um meio para nos santificar, né? O próprio catecismo nos fala que é uma obra de redenção na nossa vida. Tem um santo, São José Maria de Escrivá, acredito que vocês conhecem, foi o fundador, né? É o fundador da Opus Dei. Tinha uma frase que eu achei muito importante trazer para nós hoje, que diz assim: o trabalho é uma forma de santificação, um caminho para encontrar Deus e servir o outro. Olha aí, este homem trabalhou bastante antes dele ser formador, né, dos padres, de irmãos, né? Ele trabalhava e ele tinha um zelo pelo trabalho. Ele entendia que o trabalho era o caminho para encontrar a Deus e servir ao outro. Essa é a força da evangelização. Os nossos trabalhos, meus irmãos, é para isso, para nós alcançarmos o outro. E aí está todo o sentido do trabalho. E tem uma outra frase dele também que eu trouxe aqui também para vocês. Não é possível esquecer
que o trabalho humanamente digno, nobre e honesto pode e deve ser elevado à ordem sobrenatural, passando a ser uma ocupação divina. Ser elevado à ordem sobrenatural, passando a ser uma ocupação divina. O nosso trabalho é algo divino para Deus. O nosso trabalho, o zelo, meus irmãos. Qual é o zelo que você tem pelo seu trabalho? Não o zelo pelo que você ganha nele. Entenda. Mas é o zelo pelo seu trabalho. Porque é lá que você testemunha a Cristo. Quero frisar isso bem forte com você hoje. É lá no seu trabalho que você testemunha a Cristo. O amor, a misericórdia, a compaixão, a paciência, a compreensão, é lá no seu trabalho. A honestidade, é lá no seu trabalho. E esse homem entendia que o trabalho era esse o caminho de servir a Deus e aos irmãos. Será que há caminho mais belo do que esse? Do servir a Deus e ao irmão? Também eu trouxe aqui para vocês a encíclica de João Paulo II. Peguei algumas coisinhas assim que eu gostaria que você percebesse também o sentido ali do trabalho para João Paulo II. Esse homem que nós sabemos que serviu a Deus até o último momento da sua vida. Esse testemunho deste amor, desse trabalho, desse zelo a Deus e ao próximo. Então, na encíclica Labore Excelsis, de João Paulo II, quero ler aqui para vocês unindo o trabalho, o cristão que está atento em ouvir a palavra de Deus, vivo, unindo o trabalho à oração, procure saber que lugar ocupa o seu trabalho, não somente no progresso terreno, mas também no desenvolvimento do reino de Deus, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito Santo e pela palavra do Evangelho. Olha só, meus irmãos. Olha só o que ele nos deixou aqui. O cristão que está atento em ouvir a palavra de Deus vivo, unindo o trabalho à oração, procure saber que lugar ocupa o seu trabalho, não somente no progresso terreno, não somente no ganho, meus irmãos, não é o progresso terreno, não somente isso, mas também no desenvolvimento do reino de Deus, para o qual todos somos chamados
pela potência do Espírito Santo e pela palavra do Evangelho. Acredito, meus irmãos, que nós precisamos entender que o nosso trabalho, que nós fomos chamados com essa graça de sabermos que o nosso trabalho é para nós contribuirmos com Deus, para que o homem o conheça, para que o homem saiba quem é este Deus. Nós contribuímos, nosso trabalho é a forma de nós contribuirmos para que a criação de Deus continue, mas continue crescendo em santificação, meus irmãos, a começar por nós. A começar por nós. Vou ler mais uma parte aqui da encíclica. João Paulo II esclarece que não podemos chamar de trabalho tal como definem os seres humanos a busca animal de comida e abrigo para si ou para o grupo a quem pertence. Por que motivo? Quando Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele deu a missão específica à espécie humana de dar continuidade, à história da sua criação. Através do trabalho de nossas mãos, que primeiro começaram com Deus, criando os céus e a terra. Quando o homem inventa uma máquina, conserta algo ou gera uma nova vida, está participando ativamente da economia divina. Vou ler mais uma vez, só esse trechinho aqui final. Aqui diz tudo. Quando o homem inventa uma máquina, conserta algo ou gera uma vida, está participando ativamente da economia divina. Esses somos nós, meus irmãos. Deus nos confiou o nosso trabalho, porque nós damos continuidade. Nós estamos participando da economia divina de Deus, que é a santificação do homem. A nossa revista Escuta, eu preciso correr um pouco aqui, por causa do nosso horário. A nossa revista Escuta nos fala dessa força, dessa contribuição, dessa força da evangelização que alcança o coração do homem. Na revista Escuta,
2023, tá? Acho que nós temos aí, né? Que também dá uma preciosidade, né? Página 97. Eu quero dar uma resposta de amor. Eu quero dar uma resposta de amor a Deus. Eu quero dar uma resposta de amor à humanidade. E o que é esta resposta de amor? Essa é a pergunta para nós. E o que é essa resposta de amor? Esta resposta de amor que eu dou é a evangelização. É a evangelização. Lá na página 98, continua. A evangelização é uma resposta do amor de Deus para com os homens. A evangelização é uma resposta do amor esponsal para com Deus. A evangelização é uma resposta do amor para a humanidade. Para a humanidade. Nós não conseguiremos evangelizar o homem do nosso tempo se nós não despousarmos, se nós não o amarmos. Repito, nós não teremos como evangelizar o homem do nosso tempo se nós não despousarmos. Precisamos despousarmos dos homens, meus irmãos. Nós precisamos despousarmos. Precisamos tomar esta força da evangelização. Precisamos sentir a dor da humanidade. Precisamos nos importar com a dor do homem. Não só com a dor daquele que nós conhecemos, daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos tocar a dor do homem, meus irmãos. Mais adiante, ainda na página 98 da escuta, diz assim: por isso não é verdadeiro um amor a Deus que olha com desprezo os pecadores. Algumas pessoas pensam que evangelizar a humanidade é evangelizar a partir do julgamento, da condenação, da rigidez, do confronto e da briga. Mas Deus, assim, você divide ao invés de salvar. Assim você afasta ao invés de resgatar. Meus irmãos, o nosso testemunho, torno a tocar de novo, para finalizar, o nosso testemunho da nossa vida é muito importante. Nós precisamos testemunhar a paz, o amor, a compreensão. Precisamos testemunhar esta paz e ainda vou além com vocês. Precisamos testemunhar essa paz entre nós também, como Shalom, entre nós. Precisamos viver esta graça da unidade, dessa paz, deste Shalom de Cristo. Meus irmãos, a revista, ela está riquíssima. Lá na página 101, nos diz assim: somos chamados a ir ao encontro da humanidade ferida, padecente, que chora, que geme e que sofre, para trazê-la para dentro do útero da comunidade. Precisamos trazer as pessoas, meus irmãos. Precisamos trazer as pessoas. Fale para o seu irmão que está aí do seu lado. Diga para ele: meu irmão, minha irmã, você precisa trazer
essas pessoas que sofrem, que gemem, que choram, para o útero, para dentro da comunidade, para que elas sejam cuidadas. Meus irmãos, eu quero finalizar com um pequeno testemunho dentro do meu setor de trabalho. Como eu falei, eu sou psicóloga clínica. Eu não deixo de testemunhar a Cristo. Eu já atendi de tudo que você possa, de todos os tipos de pessoas que você possa imaginar. Tente imaginar aí. Na vida. Com as mazelas, com as feridas, com tudo que eles trazem. Meus irmãos, os meus pacientes, eles dizem assim para mim: Jaci, você tem algo diferente. A gente poderia procurar qualquer psicólogo por plano, mas a gente prefere vir com você que é particular, porque as pessoas me indicaram, fulano me indicou, ciclano me indicou, e como você fez diferença na vida deles. Porque você tem algo diferente. Porque você tem Cristo. E a gente toca, a gente sente. Ai, eu vou me emocionar agora. E eles dizem, eles falam, que eles são tocados por Deus. Que há uma grande diferença. Eu tenho um paciente, que esse eu quero dar o testemunho, porque para mim ele é muito forte. Esse paciente descobriu uma doença raríssima que se chama ELA. Vai parando com os órgãos, vai paralisando os membros do corpo. E ele diz assim, que quando ele chega no consultório, ele sente que existe uma força muito grande de Deus na vida dele. E que essa força de Deus, os médicos, quando ele vai fazer os exames, falam para ele que é incrível o que eles percebem nele. Que outros pacientes que estão no mesmo caso que ele, já estão atrofiados, já estão na cama. Meus irmãos, eu vejo nesse homem uma força de Deus que ele encontra ali no consultório. Ele encontra Deus. Ele encontra Deus. Ele não perdeu a voz ainda. Ele fala, tem um corpo físico bem. Eu vejo a força do amor de Deus. Eu vejo a força do amor de Deus. É isso que eu vejo. Teria muitos casos para contar. Mas ele é esse caso, assim, que eu vejo a força da paz, do shalom, do amor
de Deus na vida dele. E ele foi alcançado. E a esperança no coração dele é imensa. E é isso que faz com que ele seja diferente dos outros pacientes. Não tem um jovem que passe pelo meu consultório que eu não evangelize. Eu sei que eu não posso falar claramente de Jesus no meu consultório. Mas quando meus pacientes me dão abertura, eu não perco a oportunidade. Mas eu digo para você, acampamentos, os meus jovens estão. Retiro de casal, os meus casais estão. Curso, Fio de Ouro e os cursos que vão tendo dentro da comunidade de Nossa Senhora, consagração, os meus pacientes estão lá. Meus irmãos, para mim isso é a maior alegria. A maior alegria da minha vida é eu poder testemunhar a Cristo. E foi o que eu sempre pedi a Deus, que o trabalho que Ele me deu, eu sempre fosse grata a minha vida inteira. E que eu pudesse alcançar muitas, muitas almas para Ele. Meus irmãos, eu finalizo com isso para vocês, com um pequeno testemunho. E dizer para vocês, evangelize, a força da evangelização no seu trabalho, testemunhe, não deixe passar as pessoas. São Francisco de Assis já dizia, né? Que às vezes não é a palavra que nós vamos dizer, mas só das pessoas olharem para nós, já sentem a presença de Cristo. Shalom, meus irmãos. Espero ter contribuído nessa formação com vocês. Deus abençoe a todos. E vamos lá. Força. O seu trabalho é a via de santidade. É o caminho da redenção. E é o caminho onde Deus nos chama a alcançarmos os homens de hoje. Shalom.